Olá, tudo bem? É um grande prazer para mim estar com vocês nesse evento. Eu sou a professora Karine Castellano, doutora em Cognição e Linguagem pela UENF, licenciada em Letras pela UFV e docente da Universidade Cândido Mendes. Eu atuo tanto na graduação quanto na pós-graduação, nas disciplinas Comunicação, Linguagem e Expressão e Escrita Científica. E foi por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Como elaborar seu TCC ou artigo? Lembrando que cada instituição tem a sua exigência. A gente vai conversar sobre as características do trabalho de conclusão de curso, a estrutura do TCC e do artigo científico. Trouxe para vocês também uma técnica de escrita. Vou falar sobre a importância do título e do resumo para você conquistar o leitor. E mais especificamente sobre as páginas textuais, sobre a introdução, desenvolvimento, que engloba aí a revisão da literatura, a metodologia de pesquisa, os resultados, a discussão e a conclusão. E também compartilhar com vocês algumas opções de gerenciadores de referências e um programa que eu sugiro que vocês utilizem antes de entregar a versão para a banca, que é o CopySpider, um programa anti-plágio. Para evitar algumas frases, alguns trechos de outras obras que pode acontecer de você não citar corretamente, ok? Mas antes de falar sobre o assunto em si, eu gostaria de perguntar para vocês onde vocês querem estar daqui a 5 anos. Já peguem aí papel e caneta para quem não pegou, e é importante que vocês escrevam onde vocês querem estar na carreira de vocês. Na própria empresa, querem ter sido aprovados num concurso, querem seguir a vida acadêmica como eu, fazer mestrado, doutorado. É importante que você tenha isso bem definido, porque hoje todas as instruções que eu separei para vocês foram pensadas nisso, no futuro de vocês, tá? Para vocês pensarem no TCC ou no artigo, nesse trabalho de conclusão de curso, como uma oportunidade para ampliação do conhecimento teórico e prático, aperfeiçoamento da escrita. No futuro vocês podem elaborar projetos, captar recursos para a empresa de vocês, conhecimento de técnicas e metodologias, como ABNT, estudo de caso, estado da arte, que pode também ser muito útil para a vida profissional, vai ser um diferencial para vocês. A inclusão, né? E por que não a inclusão do trabalho final no currículo? Serve como um portfólio, se for, por exemplo, um plano de negócio, né? Ou um artigo publicado num evento, publicado numa revista científica. Você pode também transformar o seu trabalho de conclusão de curso num projeto muito maior. Pode ministrar palestras pelo Brasil, pelo mundo, porque você vai se especializar sobre um assunto, né? E o quanto antes você começar a fazer as leituras, melhor. Você também, se quiser seguir a vida acadêmica, pode aproveitar o conteúdo que você estudou e escreveu para submeter a um processo seletivo de mestrado, de doutorado. Pode aproveitar e aperfeiçoar numa pós-graduação lato sensu, enfim, infinitas possibilidades. E, inclusive, alguns TCCs já resultaram em empresas familiares. Estão vendo quantas oportunidades vocês têm através do trabalho, de um trabalho de conclusão de curso bem feito? Então vamos lá. Primeiro, quais as características do trabalho de conclusão de curso? Ele é de caráter obrigatório, principalmente nas licenciaturas e bacharelados. Tecnólogo não. Mas eu peço que vocês tenham cuidado de consultar o coordenador do curso o quanto antes e perguntar para ele como que funciona. Eu sugiro que vocês não fiquem perguntando para colegas. Perguntem diretamente para o coordenador do curso ou para um professor que também é orientador. E aí você vai saber se o trabalho é individual, se pode ser feito em dupla. Ele serve como instrumento de avaliação final do curso superior. E além da parte escrita, você precisa também, em muitos casos, apresentar o trabalho oralmente
para uma banca de 2, 3 professores. Tudo isso você vai saber com o seu coordenador do curso. E acontece de, na mesma instituição, o trabalho de conclusão ser obrigatório para alguns cursos e não ser para outros. De às vezes ser obrigatório um TCC ou monografia ou ainda um artigo científico. Então veja o que é melhor para você e a partir do que você planeja para o seu futuro, após a conclusão do seu curso, como que esse estudo, como que esse trabalho de conclusão pode te auxiliar para que você tenha várias oportunidades. E o objetivo é justamente a iniciação e o envolvimento do aluno de graduação no campo da pesquisa científica. Vocês vão aprender a pesquisar e em fontes confiáveis. Na sua instituição, você também vai ter acesso ao manual de elaboração de TCC. Caso não tenha, você vai perguntar para o seu orientador, para o coordenador de curso, se ele tem algum exemplo, algum modelo de um TCC que foi nota 10, para você poder seguir aquela estrutura. Normalmente, os professores também falam que o trabalho precisa somente estar de acordo com as regras da ABNT, ou então com as regras de alguma revista, de algum periódico científico, em que você vai submeter o seu trabalho no futuro, depois da conclusão. O trabalho de conclusão, ele tem as páginas pré-textuais. No caso do TCC é composto por capa, folha de rosto, agradecimento. Tem algumas partes obrigatórias e outras partes opcionais. Lista de figuras, lista de tabelas, sumário. Agora, todos esses itens que eu falei até agora não vão estar no artigo científico. No artigo científico, você começa pelo título. Coloca título, resumo em língua vernácula ou resumo em língua estrangeira e já começa na introdução. As páginas pré-textuais, pós-textuais, desculpem, são compostas pelas referências, no caso do artigo, e no caso do TCC, referências, apêndices e anexos. Mas, como eu disse, eu não vou me aprofundar porque cada instituição tem as suas normas, as suas regras. Então, verifique com o seu coordenador de curso ou com o professor de metodologia da pesquisa. Escrever é pensar. Para escrever um texto é preciso antes formular uma ideia. E como que você vai formular essa ideia? Muitos alunos me procuram falando, Karina, eu não consegui escrever nada. E aí eu pergunto, você leu? E alguns falam que leram. Eu já li muito, mas eu estou confuso, agora eu não sei por onde começar. Ou então dizem, não, eu não li. E eu falo com vocês que não tem como vocês escreverem um trabalho de conclusão de curso, seja ele um TCC ou um artigo, sem vocês lerem esse gênero textual, sem vocês conhecerem a linguagem científica. E aqui eu trouxe para vocês 4 passos para vocês iniciarem essa escrita. E a primeira dica que eu dou é que sempre que vocês lerem um trabalho científico, um artigo científico, uma dissertação, que vocês façam um fichamento, coloque as ideias, um resumo com as suas palavras sobre o que você leu. Assim, você vai conseguir estruturar melhor o seu texto. E nesses 4 passos, o primeiro que eu trago é o planejamento. Não pense que você já vai escrever a primeira versão do seu texto, que você já vai escrever e já vai enviar para o seu orientador ler, que você vai escrever 3 páginas por dia, né? Nem um escritor experiente, o pesquisador mais experiente, muitas vezes, alguns dias, ele não consegue escrever tantas páginas, tá? E é sempre um planejamento. Primeiro você pensa numa ideia, tá? Então, por exemplo, foi o meu caso na minha graduação. Me incomoda muito o preconceito linguístico. Eu gostei das leituras que eu fiz sobre preconceito linguístico durante a minha graduação.
eu tenho afinidade com a professora de linguística textual que fala sobre o preconceito linguístico. Então, eu vou ler sobre os últimos trabalhos que foram feitos relacionados a esse tema dentro da minha área e vou delimitá-lo. O que é delimitar o tema? Não tenho como fazer em 4 meses, 8 meses, uma pesquisa, um trabalho sobre tudo relacionado ao preconceito linguístico, concorda? Então eu vou delimitar, eu vou especificar. Eu quero fazer um trabalho sobre o preconceito linguístico dentro das escolas, dentro de uma turma, com tantos alunos, com X alunos. Qual metodologia que eu vou utilizar? Tá? Tudo isso você vai amadurecendo essa ideia ao longo das leituras que você fizer sobre essa temática. Então, no artigo você vai encontrar algumas referências importantes, os clássicos da área. Em outro artigo você vai se identificar com a metodologia utilizada, tá? Então, primeiro planejar. Eu quero falar sobre esse tema, escreve. Quero delimitar. Olha, tive uma ideia nesse artigo, nesse. Qual o objetivo da minha pesquisa? Quais ideias eu vou utilizar no desenvolvimento do meu texto? Você vai pegando essas ideias a partir das leituras que você já fez e também conversando com o seu orientador, com o professor da disciplina. Planejou o texto, né? Fez aquele esqueleto do texto com tópicos, palavras-chave, algumas frases de impacto. Você vai escrever a primeira versão. Depois de escrita a primeira versão, você vai para o terceiro passo, que é revisar o seu texto. Aí sim, na revisão, você vai fazer as correções, as possíveis correções ortográficas e gramaticais. Na hora de redigir a primeira versão, você tem que aproveitar aquela tempestade de ideias, né? Eu vou escrever, nossa, esse autor disse isso, o outro autor disse aquilo, eles concordam, em que eles concordam, em que eles discordam. Não se preocupa com normas gramaticais, com acento, com vírgula, depois você vai ter tempo para fazer isso. Se você não tem paciência, se você não gosta de reler o seu texto, peça um amigo que tenha afinidade com um tema, que tenha mais experiência, às vezes já é formado, ou tem uma experiência com pesquisa, já está na pós-graduação. Ou também um revisor de texto, um profissional que vá fazer todas as correções relacionadas à ortografia, gramática, estilo do texto. E aí só depois dessa revisão você vai reescrever, você vai escrever a versão final do texto. Então são 4 passos da escrita, tá? Planejamento, você redigir o seu texto, revisar e reescrever. Isso você pode fazer, por exemplo, escrevi a introdução, faço a revisão, 1 semana depois, 2 semanas depois. Não façam a revisão assim que vocês acabam de escrever, não, porque sempre passa, a nossa leitura fica viciada, sempre passa alguma coisa. Então vejam que, como tudo na vida, né, é um caminho. Você não tem aquela primeira versão pronta logo de cara, então já não fiquem ansiosos com isso. Alguns dias vocês vão escrever 3 páginas, outro dia vocês vão escrever 1 parágrafo, é assim mesmo. E tenham essa atenção de ler o texto, escreve, lê outro texto, escreve. E vá organizando esse fichamento, essas leituras, que depois esse resumo servirá como base para você construir os parágrafos do seu TCC ou do seu artigo. Vamos agora para as partes principais dele? Primeiro eu quero falar sobre o título. Qual pergunta você tem que responder? Eu gosto muito de perguntas, né? O que eu tenho que escrever no título? Você tem que escrever qual foi a principal contribuição da sua pesquisa. Karine, mas eu já tenho que contar qual foi, mas aí o leitor não vai ter interesse em ler a minha pesquisa. Muito pelo contrário, aí que ele vai ter interesse, porque você não está de enrolação. Olha, eu encontrei isso. A escrita, esse gênero textual, esse artigo científico, TCC, a linguagem científica, ela pede que você seja conciso e claro.
E aí uma dica, né, de professora de língua portuguesa, de revisora, é que você evite expressões como estudo, investigação, uso, identificação, caracterização, importância. São palavras que podem ser eliminadas, porque se é uma pesquisa, eu não tenho por que colocar no título que é um estudo, que é uma investigação, eu não tenho que colocar que é importante. Outras palavras que são desnecessárias. Artigos, né, artigos definidos, artigos indefinidos, como a, o, é só você cortar. E essa fase de corte você vai fazer na terceira etapa da escrita, da técnica que eu passei para vocês, na revisão. Outras palavras que são desnecessárias em textos científicos: advérbios, adjetivos. No texto científico você utiliza argumentos e você se baseia em pesquisas. Se você fala que é muito interessante, eu estou fazendo essa pesquisa porque ela é muito interessante, é complicado. E outras palavras que vocês devem evitar no título são as abreviações, né, outros termos. São as abreviações, as fórmulas químicas, os jargões. Porque se eu disse que o texto ele precisa ser claro e objetivo, se você coloca uma fórmula química e o leitor desse texto está na graduação ainda e não conhece essa fórmula, não conhece esse termo técnico, ele vai desistir de fazer a leitura, porque ele vai falar, não, esse texto não é para mim, eu não compreendo. Ou então alguma abreviação. Então tenham atenção em relação a isso. Por isso que é muito importante que vocês passem o texto de vocês para outra pessoa ler. Como eu disse, um colega, alguém de confiança, ou um professor, um revisor de texto. No resumo, você vai responder o que você fez em poucas palavras. É um mini artigo, ele tem entre 200 e 300 palavras. E ele também, assim como o título, que é a primeira coisa que o seu leitor lê, o resumo também precisa ser atrativo. Você já chamou atenção no seu título, no resumo você tem que terminar de conquistar o seu leitor. Então, ele precisa apresentar informações sobre o problema a ser abordado, anunciar os principais objetivos e a área de investigação, descrever os métodos utilizados, resumir os resultados e expor as principais conclusões. E o tempo verbal utilizado, que muita gente me pergunta, você pode utilizar, escrever o resumo todo no passado, ou você pode escrever a contextualização no presente e os outros itens no passado, porque afinal de contas você já fez a metodologia, você já escreveu a metodologia, você já escreveu os resultados, você já finalizou a sua pesquisa. Na introdução, qual pergunta você responde? Qual é o problema da pesquisa? E para isso, você vai escrever de 2, 3, 4 parágrafos contextualizando esse problema, essa questão de pesquisa, enumerando argumentos que indiquem que sua pesquisa é significativa, que ela é importante ou relevante. E aí você inclui a sua justificativa. A justificativa pode ser um parágrafo, por exemplo. E sempre, gente, quando vocês estiverem lendo os artigos, os TCCs, vocês já vão marcando, olha, aqui ela escreveu a justificativa, aqui está o objetivo, aqui está a questão problema, porque, de novo, é a partir da leitura que vocês vão desenvolver um bom trabalho. A introdução é escrita no presente, porque você está contando, fazendo uma contextualização histórica, você está mostrando, por exemplo, em que década surgiu, foram feitas as primeiras pesquisas, qual foi o pesquisador, surgiu no Brasil, surgiu em outro país, o que a gente estava vivendo na sociedade na época. Feito isso, vocês vão escrever o objetivo da pesquisa de vocês. Para quê? Para que você está escrevendo sobre esse assunto? Você vai indicar claramente o que se deseja fazer e o que pretende alcançar. E utilizando sempre um verbo no infinitivo. Você vai descrever, você vai analisar, verificar. Quais são os objetivos específicos? Por onde você precisa passar? Quais os caminhos, quais as etapas para poder chegar ao seu objetivo geral?
para você responder a sua questão problema. E por fim, um último parágrafo falando sobre a questão, qual é a sua questão problema e qual é a sua hipótese. Eu sugiro que a questão problema seja em formato de pergunta, por exemplo, como a linguística funcional colabora para tananã, tananã, tananã. De que forma a pesquisa na área de sociolinguística, bababá, bababá, bababá. Sempre com uma pergunta para você responder essa pergunta de forma descritiva, explicativa durante o seu trabalho. E a hipótese é uma possível resposta para essa sua pergunta. E ela pode ser confirmada ou não até o final do trabalho. Eu coloquei aqui em itens para vocês porque para facilitar o entendimento, a construção de quantos parágrafos são. Mas vocês podem escrever um texto corrido. Tem um outro parágrafo também que vocês podem acrescentar aí na introdução, que é o de estrutura. Você anunciar como você fez a subdivisão do seu trabalho, se foi em capítulos, quais tópicos, baseado em quais autores, mas nunca citar, colocar citação direta, citação indireta. Na introdução, e já vou adiantando, na conclusão é você quem fala. Os autores você deixa para eles falarem na revisão de literatura, os autores que vocês têm como base. E a revisão de literatura? O que já foi falado sobre isso? Quais as pesquisas que já foram feitas? E um ponto importante, cuidado porque às vezes, por exemplo, eu quero escrever um TCC sobre a Covid. Tem poucas pesquisas ainda sobre esse tema. Tem muitas inconclusões, então eu sugiro que você pegue um tema que tenha um referencial teórico mais abrangente, que a pesquisa esteja sendo feita há mais tempo, por vários grupos de pesquisa. Deixem essas pesquisas inovadoras para o doutorado. E na revisão de literatura, vocês vão responder as seguintes questões. Quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já foram abordados? Quais as lacunas existentes na literatura? E aí eu vou voltar um pouco para a técnica de escrita que eu passei para vocês. Muitos alunos ficam presos, não conseguem evoluir no texto na própria introdução, já agarram na introdução. E por que isso? Porque você não tem leitura suficiente, porque você não escreveu seu trabalho ainda. Eu sugiro, então, que na introdução vocês escrevam uma primeira versão e tenham, logicamente, o objetivo definido, mesmo que ele sofra algumas alterações mais para frente, mas para você ter um norte sobre o que ler, o que pesquisar, e tem a sua questão, problema também definida. Mas que você, depois das leituras feitas, volte lá na introdução, principalmente depois que concluir o trabalho. Deixa concluir o trabalho, volta lá na introdução e no resumo e no título e verifiquem se o objetivo, se você chegou até o final do trabalho no seu objetivo. Cuidado para não parecer para o leitor que você vai fazer mais do que você realmente fez. Tá? Cuidado para não criar uma expectativa no seu leitor. Então é por isso, sempre volta revisando o texto que já foi escrito. Eu sugiro até que vocês comecem pela revisão de literatura mesmo, tendo um objetivo, né, novamente. E olha que interessante, nessas leituras, na revisão de literatura, você já vai encontrar, por exemplo, na conclusão do texto, do capítulo, algumas lacunas, algumas sugestões de trabalhos futuros. Porque muitas vezes, tanto na graduação quanto na pós-graduação, de início você pensa em usar uma metodologia, mas você vai fazendo o trabalho e vê que aquela metodologia não era adequada. Então, como sugestão de trabalhos futuros, você pode colocar para um futuro pesquisador, para que ele responda a essa pergunta, para que ele pesquise sobre essa lacuna
existente na literatura. O que é a lacuna? O que não foi pesquisado ainda sobre o assunto? Ou qual técnica que não foi utilizada para fazer a pesquisa sobre aquele assunto, para chegar às conclusões? Ou ainda, como foi o meu caso, eu estudei os marcadores conversacionais, né? Porque eu tinha lá o tema central, preconceito linguístico. Não dá para falar tudo sobre preconceito linguístico, eu quero falar dos marcadores conversacionais, né? Tipo assim, assim, que também são muitos. Então eu especifiquei, eu vou falar do assim, tipo e do tipo assim. Eu delimitei o meu tema. E eu percebi, lendo fazendo as revisões, a minha revisão de literatura, que havia trabalhos nas capitais, havia corpos de fala, havia transcrição das falas de moradores das capitais, mas não tinha um corpus da língua falada no interior, né? Então eu iniciei a minha pesquisa na graduação no interior de Minas e depois aumentei, né, esse corpus linguístico, fiz entrevistas com um maior número de pessoas. O tempo verbal utilizado na revisão de literatura é o presente. Como que eu vou encontrar fontes confiáveis? Wikipedia? Não. Passei direto? De jeito nenhum. Você vai encontrar nas bibliotecas físicas e virtuais da sua instituição ou de uma instituição que você tenha acesso. A maioria das instituições hoje tem a biblioteca virtual também, onde você pode consultar. A gente tem as redes sociais, onde a gente entra em contato com bibliotecários do Brasil inteiro, pelo Instagram, por grupos do Facebook, então aproveitem isso, na minha época não tinha. E também o portal de periódicos da CAPES, pela plataforma Sucupira, o Google Acadêmico, que tem trabalhos tanto nesses periódicos quanto no Google Acadêmico, no Cielo, são bases de dados confiáveis de trabalhos, pesquisas feitas em universidades públicas e privadas renomadas e revisadas, passou por um comitê de ética, dependendo da situação, né, se forem pesquisas feitas com seres humanos, e teve um parecer técnico de um doutor da área, de pelo menos um doutor da área. E aí você vai pensar, quando você estiver escrevendo lendo e escrevendo a primeira versão do seu texto, da sua revisão de literatura, o que os autores ou seu objeto de estudo conversam com você durante as leituras. E aí eu deixo algumas perguntas. Quem que é esse autor ou esses autores? Qual a obra? É um artigo, um TCC, uma dissertação, um resumo expandido? Qual é a abordagem geral? Qual é a temática? Qual é a linguagem utilizada? Você se identifica? Já anota, porque você pode utilizar no seu trabalho. Quando e onde ela foi produzida? Busquem os clássicos da área de vocês e procure citar os trabalhos publicados nos últimos 5 anos. E onde que vocês podem conseguir essas referências também? Você encontra 2, 3 trabalhos publicados por uma referência na área e você pode verificar na própria publicação desse autor quais são os autores em que ele se baseia, tá? É uma dica super importante. E, por exemplo, se for sobre tecnologias na educação, vou citar Pierre Levy, que foi o precursor. É lá de 1993, no início da década de 90, mas é importante eu retomar aqui as ideias dele, porque afinal de contas foi a partir das ideias dele que as outras surgiram, mas é importante você focar nas pesquisas feitas nos últimos anos, porque não faz sentido, por exemplo, eu citar uma prática em sala de aula com tecnologias educacionais lá na década de 90, né, que é até chamada novas tecnologias. De início TICs, aí depois NTICs, novas tecnologias na educação, e hoje em dia tem outros termos, porque já deixou de ser nova. Voltando para o texto que você está lendo, quais as palavras-chave dele? A partir dessas palavras-chave, você pode fazer a busca lá no portal de periódicos da CAPES, na base Cielo. Quais conceitos ele traz?
Esses conceitos são importantes para você citar no seu trabalho também? Como ele organiza o próprio texto? Você se identificou? É uma leitura cansativa? Passa para o próximo texto. Nossa, olha esse texto como está bem construído, como que me chamou a atenção, eu li esse texto em alguns minutos. Já separa ele ali e anota. Texto referência para a estrutura dos meus parágrafos. E aí você vai aprendendo nessas leituras, nesses resumos, nos fichamentos. Muito importante também qual a tese, o que ele defende, que argumentos o autor usa para defendê-la, que reflexões ele levanta e que reflexões ele provoca em você. No início, nas leituras, a gente tem uma ideia de como será feito o trabalho a partir das nossas experiências e das leituras que a gente tem até então. Mas depois que a gente começa a ler outros trabalhos, vão surgindo novas inquietações. Pegue isso e anota, porque se deixar para outro dia, vai esquecer. Se deixar para conversar com o orientador, vai esquecer. Isso tudo que você anotar é muito importante, tanto para a escrita do texto, quanto para você apresentar, para você conversar com o seu orientador sobre esse tema e para você fazer os olhos da banca brilharem. Porque você vai mostrar que você sabe quem é o autor, de onde que ele é, de qual grupo de pesquisa, de qual instituição. Não é para decorar, mas vocês vão perceber que aos poucos vocês vão se envolvendo com esses autores e essas referências viram até parte da família, tá? Então anote tudo, que a partir dessas anotações você já vai construir aí a primeira versão do seu texto, tá? Não pensem que vocês estão perdendo tempo fazendo essas anotações, não, muito pelo contrário. Ainda na revisão de literatura, cuidado, evitem a estrutura do texto assim, segundo fulano, de acordo com fulano, para cicrano, fica muito chato o texto, fica muito cansativo, né? Essa ficha de leitura. Fulano disse isso, fulano disse aquilo. Vocês podem até organizar um quadro com essas informações. Coloca lá o sobrenome do autor, o ano da obra, e ao lado coloca quais são os pontos de concordância, quais são os autores que concordam com ele, quais são os autores que entram em divergência em relação àquela pesquisa, aqueles dados. E aí você vai contando a história da pesquisa, a história do seu tema, vai contando de uma forma, eu sugiro que vocês coloquem na ordem cronológica, né? Por exemplo, vou falar de Pierre Levy, o trabalho dele é do início da década de 90, vou começar falando sobre ele. Os estudos relacionados à tecnologia educacional surgiram a partir das pesquisas do autor Pierre Levy, e aí depois você vem para o Brasil, vai falando das pesquisas na sua região. Um exemplo desse parágrafo que eu estou dizendo, que eu falei com vocês, né? Então eu não tenho segundo fulano de acordo com fulano. Eu tenho a ideia daqueles autores. E uma sugestão é vocês colocarem a citação, a referência deles em ordem cronológica também. E o que eu quero dizer com isso? Por que no final do parágrafo eu citei Ono 1994 e Shingo 1996? Eu quero dizer que tanto um quanto o outro concordam em relação à ideia central do sistema Toyota de produção. Então não tem necessidade de eu escrever 2 parágrafos sobre esse assunto. Eu escrevo um parágrafo com as minhas palavras, mas com as ideias desses 2 autores. Façam isso que vocês já vão chamar também a atenção dos professores da banca. Na metodologia, você vai responder a questão: como resolvi o meu problema? E aí você pode optar pela pesquisa bibliográfica ou pela coleta de dados. A pesquisa bibliográfica, você vai fazer uma revisão de literatura, um apanhado das pesquisas que já foram publicadas, artigos, livros, dissertações, teses sobre aquele tema. Já na coleta de dados, você vai precisar de alguns instrumentos para colocar em prática. Então você quer analisar alguma documentação, você quer realizar uma observação de uma empresa, de uma escola, você vai aplicar questionário, realizar entrevistas.
e eu sugiro fortemente que vocês tenham um livro de metodologia científica. Eu posso passar para vocês, indicar para vocês, e vocês podem baixar, né, alguns, tanto na biblioteca virtual quanto no Google vocês encontram. Eu uso a da Lakatos, Eva Maria Lakatos e Marconi. Fundamentos da Metodologia Científica, vocês acham facilmente no Google. E por que eu estou falando isso? Porque muitos alunos perdem um tempo valioso que vocês têm, porque aplicam questionário sem ter nenhum parâmetro em mente. Tem etapas para você construir um questionário, tem técnicas para realizar uma entrevista, tem vários tipos de questionário, tem vários tipos de entrevista. Você precisa pedir autorização. Então, tudo isso você vai encontrar nos livros de metodologia científica. Melhor ainda, peçam a indicação para o seu orientador. Qual livro que ele usa? Porque quanto mais afinidade com o que o seu orientador está acostumado a pesquisar, melhor para você. Você otimiza o seu tempo. Na metodologia, então, você vai definir onde e como será realizada a pesquisa. Qual o tipo de pesquisa, descritiva, exploratória, qual é a população, né? E veja aí o tempo que você tem. Você está no terceiro, quarto período, tem tempo para se dedicar 1 ano ao TCC, ao artigo. Então, você pode entrevistar 30, 60 pessoas. Ou então você tem só 4 meses. Será que vale a pena entrevistar? Porque você vai ter que transcrever, né? Qual a amostragem? Quais os instrumentos ou o instrumento de coleta de dados? E a forma como você pretende tabular e analisar os seus dados? Vai utilizar mapa, tabela, algum programa algum programa estatístico, como o SPSS? Então, converse também com o seu orientador. E como a pesquisa já foi feita, isso no caso do trabalho de conclusão de curso. Se for um projeto, um pré-projeto que você tenha que apresentar no TCC1, por exemplo, você vai colocar no futuro, porque você ainda não fez a pesquisa. Mas como a gente está falando de trabalho de conclusão de curso, o tempo verbal da metodologia é o passado. Eu trouxe algumas instruções sobre tópicos que você pode abordar na sua metodologia. Pode tanto ser escrito em tópicos, como está aqui, ou como lá na introdução eu passei para vocês, ideias para vocês construírem os parágrafos de vocês num texto corrido. Por exemplo, começando a escrever o referencial teórico metodológico, o tipo de estudo. Foi realizada uma pesquisa qualitativa do tipo documental. O estudo foi realizado, qual que é o cenário? Foi em alguma escola? Eu estou autorizada a falar o nome da escola? Foi em qual cidade? Será que convém falar o nome da cidade? Porque se eu escrever um TCC, por exemplo, sobre alguma instituição privada, muito conhecida, sobre determinada área, será que se eu falar o nome da cidade já não vão reconhecer na hora que empresa que é essa? Tá? Então, cuidado com isso, mas é importante vocês falarem onde a pesquisa ocorreu. Podem falar uma pesquisa feita numa instituição privada de ensino superior no interior do estado do Rio de Janeiro, pronto. Quais são os participantes da pesquisa? Isso aqui, gente, essa sua pesquisa foi coleta de dados. Pesquisa bibliográfica não tem isso, ok? E o seu professor de metodologia, ele vai explicar detalhe por detalhe. Aqui não cabe, a gente está falando de escrita científica e não de metodologia. Então, os participantes da pesquisa foram 10, 15 alunos, 15 colaboradores da empresa. E por fim, para finalizar esse tópico de metodologia da pesquisa, falar que foram realizadas entrevistas semi-estruturadas ou questionários, depende do instrumento que você escolher. Na parte dos resultados, você vai colocar o que você descobriu, de novo, em relação à sua área, a temática que você escolheu.
Então, nessa etapa, você vai interpretar e analisar os dados que tabulou e organizou na etapa anterior. Para isso, poderá utilizar ilustrações, como quadros e gráficos, e também tabelas. Os resultados são escritos no passado, em tempo verbal passado. E na discussão, eu encontrei alguns resultados, mas o que isso significa? Essa é uma dica super importante porque a maioria dos alunos se esquecem de fazer a discussão. Isso acontece até no mestrado, tá? Mas na discussão, você não citou na sua revisão de literatura os autores da área? Nos resultados, você não encontrou novos dados? E aí, na discussão, você vai colocar quais foram os dados, você vai comparar e confrontar os dados que você encontrou com os dados dos autores que você citou lá na revisão de literatura. Então aqui não é hora de você colocar citação direta, citação indireta, não é para fazer revisão de literatura de novo. É só para você falar, por exemplo, em relação a tal função da linguagem, desse marcador conversacional, tal autor encontrou os mesmos resultados. Ponto. Então o objetivo da discussão é confirmar ou rejeitar a hipótese ou os pressupostos da sua pesquisa. Assim como os resultados, a discussão também é escrita com tempo verbal no passado. Na conclusão, você vai responder quais foram as suas descobertas. Esse tópico tem a função de mostrar a importância do trabalho desenvolvido para a grande área e como os resultados fizeram avançar a fronteira do conhecimento. Qual foi a colaboração do seu trabalho para essa área. E do ponto de vista da estrutura, diferente da introdução, a gente começa a falar dos tópicos, dos assuntos mais específicos, pode até retomar o objetivo, falar qual foi o principal resultado encontrado e vai para os mais gerais. O tempo verbal que você utiliza é o presente. Para falar das referências, eu trouxe aqui os gerenciadores de referências. Eu utilizo, eu sugiro que meus alunos utilizem o referenciabibliográfica.net, tem também os aplicativos, os programas Mendeley, Zotero, tem o Mori, e eles são importantes principalmente para quem fica muito inseguro. O Zotero, por exemplo, você pode criar uma biblioteca dentro do programa com todos os artigos que você citou e ele cita automaticamente. Ou você pode também contratar um profissional que trabalhe com isso. Eu até sugiro que o mesmo profissional que vai revisar o seu texto também formate ele, tá? E não deixem as referências por último, as referências são muito importantes. Eu vejo alguns estudantes perdendo 2, 3 dias procurando as referências. Citação direta, precisa de referência, precisa colocar um número de página. São muitos detalhes, mas o quanto antes você começar a fazer o seu trabalho, mais você vai aprender e mais resultados você terá. E uma sugestão de programa antiplágio, tem vários aí que você consegue baixar gratuitamente, mas eu uso o mais simples e que funciona para mim é o CopySpider. Se vocês quiserem também entrar em contato, eu envio o link para vocês. É super simples. Você vai anexar o arquivo e ele vai gerar a porcentagem de plágio, caso haja. E aí você pode ficar despreocupado se não apresentar mais do que... Se apresentar até 3%. O que acontece de você pegar... de ele detectar como plágio uma referência ou uma citação direta, é comum. E muitas instituições, muitos coordenadores já estão pedindo, juntamente com o seu TCC, o arquivo em PDF, eles já estão pedindo também um print dessa tela, do seu trabalho passado aí no antiplágio. E agora que eu passei todas essas informações para vocês, eu espero que vocês tenham ainda mais claro aonde que vocês querem chegar e construir a oportunidade de vocês com a ajuda do trabalho de conclusão de curso, do artigo científico, para seguir uma vida acadêmica.
para publicar, para utilizar como portfólio no currículo de vocês. Eu agradeço muito a participação de vocês no mini curso. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, eu estou à disposição por e-mail, além da revisão consultoria@gmail.com, e também estou nas redes sociais, como Além da Revisão, tanto no Instagram como no Telegram. Vai ser um prazer continuar conversando com vocês sobre esse assunto e compartilhar materiais. Eu compartilho muitos materiais no Telegram. Lá tem inclusive esse livro que eu citei, Fundamentos da Metodologia Científica. E até uma próxima!